Olá, boa noite, tudo bem com você? Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje é aula de capital de giro, aula em que nós vamos conversar sobre análise e aplicação de índices financeiros, não é isso? Durante esta aula você vai precisar da calculadora, então é importante que ela fique juntinho aí com você. Qual calculadora, prof? Aquela simples que você já tem aí no seu dia a dia. Se você quiser utilizar uma calculadora financeira, uma HP12C, você pode utilizar. Não precisa comprar, você pode baixar aí no seu smartphone, no seu celular, no seu notebook ou usar a calculadora que você tiver. As nossas contas são muito simples, porque o que importa é o entendimento da gestão do capital de giro. E quando você entende a gestão financeira de curto prazo, as contas, as fórmulas quase que surgem sozinhos. Você vai ver isso junto comigo. A nossa aula aqui é ao vivo, está acontecendo nesse momento, então é muito importante que você participe, que você mande os seus questionamentos, as suas dúvidas, a sua participação. Troque ideias aqui com a gente. Nós estamos aqui numa grande equipe, eu, nossa professora de Libras que está aí com você, nosso tutor que está ali, o Henrique, a coordenadora está aqui hoje com a gente, a professora Vânia, e a Karina também está ali, a nossa operadora da mesa aqui. Então, uma grande equipe para conversar com você, para a gente juntos, né, construir essa disciplina de capital de giro que é tão importante para o seu futuro profissional e pessoal também. Combinado? Nessa nossa aula de número 2, a gente vai conversar sobre um monte de coisa bacana. Vem pra cá comigo que eu vou te mostrar lá no nosso resumo de hoje. Então, teleaula de número 2, nossa unidade 2 do livro, então nosso livro Capital de Giro, você já estudou para esta aula de hoje e nós vamos conversar sobre 4 assuntos muito importantes para a sua vida profissional. Vamos falar sobre análise e aplicação de índices, estudando análise horizontal e vertical, índices de liquidez e atividade, índices de endividamento e rentabilidade e vamos falar sobre o resumo de índices e também sobre o sistema do POM, estudando aí ROA e ROI. E depois vocês terão um seminário especial sobre este assunto. Então, olha quanta coisa bacana a gente tem para conversar hoje aqui juntinho com você. Não é isso? Muito bem. Nesta nossa aula de hoje, nós vamos acompanhar a história de 2 organizações, a Sucesso e a Confiança. São 2 SA, Sociedades por Ação. O que é uma SA? Sociedade por Ação. Uma sociedade que tem ação distribuída, tá? Não é sociedade anônima. Ela é anônima porque as pessoas que têm ações você não sabe quem é, tá? Mas SA é Sociedade por Ações. São 2 empresas. E quando nós temos SAs, elas precisam entender todo o contexto no qual elas estão envolvidas. Entender o contexto interno da empresa, o mercadológico, o econômico, o financeiro, como está o país, como está o mundo. E sempre comparando a empresa com outras do mesmo setor para saber como é que ela está posicionada no mercado real, no mercado que realmente existe. Combinado? Então nós vamos acompanhar essas 2 empresas. Vem para cá junto comigo lá no nosso quadro que eu vou mostrar essas empresas. Então tá lá. Vamos analisar as demonstrações financeiras e comparar os índices de 2 empresas do ramo de serviços eletrônicos, Confiança e Sucesso, tá bom? Você é o analista da Confiança e deve fazer aí o relatório para comparar com a Sucesso. E a nossa ideia é entender o que nós podemos avaliar e decidir a partir das demonstrações contábeis. Tá bom? Então, são 2 empresas que nós estamos avaliando. E eu vou colocar aqui para vocês as 2 demonstrações que vão acompanhar a nossa aula. Então, tá lá. Primeira demonstração é o balanço patrimonial. Ele está aqui para gente com todas as informações que são necessárias para esta aula. Então, você separe esse slide, deixa ele aí do ladinho. Combinado? E o próximo, a demonstração de resultado do exercício, que também nós vamos utilizar aqui nesta aula de hoje. Então, com todas as informações necessárias para a gente fazer análise de demonstração, para a gente fazer aqui a construção de toda a nossa aula. Combinado? Muito bem.
Então, com essas informações em mãos aí, antenados, a gente vai dar início, né, à nossa aula. Topa vir comigo? Então, vamos lá. Muito bem. Nós vamos começar a falar sobre análise vertical. O que será que é análise vertical? Então, quando nós estamos trabalhando no dia a dia das organizações, nós estamos ali cuidando das questões financeiras de curto prazo. O que são as questões financeiras de curto prazo? São as entradas e saídas de recursos financeiros. Então, nós estamos cuidando do capital de giro no curto prazo, que é efetivamente o quê? Fluxo de caixa, entrada e saída de capital. Só que para essa administração acontecer a contento, de forma ágil, para a gente tomar boas decisões, tudo isso foi planejado anteriormente, não é? Eu planejei antes, eu fiz orçamento, orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento financeiro, orçamento de caixa. Então foi planejado para que eu administre o agora, o capital de giro. E para que a gente administre esse capital de giro, eu tomo decisões a todo momento. Decisões financeiras, decisões econômicas. Então, eu preciso analisar todo o conteúdo de informações que eu tenho, financeiras, econômicas e contábeis, para que eu tome decisões agora, no curto prazo. Então, é preciso que a todo momento a gente faça análise das demonstrações financeiras. Sempre recomendo começar pela análise vertical. Por quê? Porque a gente sempre parte do geral. Eu sempre vou olhar o todo para depois ir particularizando. Então, o que seria o geral? O agora, onde nós estamos? Como é a nossa demonstração de resultado do exercício? Como está composto o nosso balanço patrimonial? A análise vertical, ela permite que eu mergulhe dentro destas duas contas, dentro de qualquer relatório, para tirar as informações gerais, o todo, entender a companhia. Então, nós precisamos sempre entender que a análise é um todo, é um conteúdo grande e muito amplo. A gente sempre parte do geral para depois pormenorizar. Então, vamos entender o que é esta análise das demonstrações. Vem para cá junto comigo. Então, a análise das demonstrações financeiras vai observar duas situações, a econômica e a financeira. O que é a situação econômica? É a apuração e a apreciação do quê? Do resultado das operações sociais, da remuneração dos investidores e do reinvestimento desses resultados. Então, estamos tendo receita, a receita está pagando custos, está pagando despesa, está sobrando lucro? Situação econômica. E também a situação financeira, voltada aí para o problema de solvência dos compromissos. Ou seja, será que nós temos capacidade de pagar as nossas obrigações em dia? Então, analisar as demonstrações financeiras é observar esses dois parâmetros, essas duas situações, a econômica e a financeira. E para entender essa situação como um todo, eu sempre vou começar com a análise vertical. Tem que começar por aí, professora? Não, você pode fazer qual análise você quiser. Só de liquidez, só de rentabilidade, só ROI, só endividamento. Mas aí você vai ter o quê? Só um pedacinho daquela empresa. E você consegue ver uma empresa só com um pedacinho dela? De forma nenhuma. Eu preciso entender o todo. Então, sugiro que você sempre comece pela análise vertical. Vamos começar então? Vem para cá. Olha só, análise vertical das demonstrações. Então, eu posso fazer análise vertical de vários tipos de demonstrações. Nós vamos fazer de balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício. Por quê? Porque são as duas principais. São aquelas que fornecem para a gente as informações necessárias para a gente realmente tomar decisões de curto prazo de capital de giro. A análise vertical, o que é? É uma análise percentual. Então, sempre a resposta que eu busco é uma porcentagem. Porcentagem do quê? De uma relativa participação de cada item do balanço, de cada item da demonstração do resultado em relação ao seu grupo, em relação à conta a qual ela pertence. Então, se eu for olhar balanço patrimonial, qual é o grupo? Ou o total do ativo ou o total do passivo.
E se eu for olhar a demonstração de resultado do exercício? É a receita bruta. Se eu não tiver receita bruta, eu vou para a receita líquida. Se eu não tiver receita líquida, eu vou para a receita operacional. Então, eu sempre vou da receita principal até aquela menos, ou melhor, mais líquida possível. Mas eu sempre começo lá pela bruta. O que é essa análise vertical? É, por exemplo, vou pegar aqui uma conta estoque de dentro do meu balanço e eu vou olhar quantos por cento esta conta estoque representa do total do meu ativo. Vou pegar aqui uma conta, por exemplo, empréstimos com bancos. Eu vou olhar esta conta empréstimo do meu passivo não circulante, quantos por cento ela representa do total do meu passivo. Então, a análise vertical, o que é? É um mergulho dentro da própria conta. É você entender a conta, é você entender a situação patrimonial de uma organização, a situação de resultado econômica de uma organização. Não tem segredo nenhum para fazer isso. Todas as análises de índices são muito fáceis, elas realmente quase que se apresentam sozinhas. Por que sozinhas? Então, eu quero olhar uma conta estoque em relação ao quê? É sempre o total da conta. Então, a análise vertical é um mergulho dentro da conta, eu pego um pedacinho e olho o total. Sempre que eu falo em relação a outro, então eu vou olhar ativo circulante em relação ao total do ativo, ativo não circulante em relação ao total do ativo, conta impostos em relação ao passivo. Sempre que eu falar em relação, a gente vai usar a divisão. Por isso que muitas vezes, se cair num concurso público, uma questão como essa, e não tiver fórmula, você sabe, é uma coisa em relação a outra, o que é? Divisão. Vamos para a fórmula? Não tem segredo, vem para cá. Então, a análise vertical tem a seguinte fórmula, tá lá. Análise vertical é igual à conta que você quer analisar. Por exemplo, eu quero analisar a conta estoque. Então, vou lá e coloco o valor da conta estoque. E vou olhar em relação, vou dividir em relação ao quê? Ao total do ativo. Vou lá e coloco o valor total do ativo. Se for uma conta de passivo, total do passivo. Não pode esquecer de pegar o resultado e multiplicar por 100, porque eu quero a resposta em porcentagem. Se você for fazer na HP 12C, não tem segredo também. Só que você vai fazer daí o contrário, tá? O contrário do que a gente faz aqui. Como assim o contrário? Você vai colocar primeiro o valor total, ou do ativo, ou do passivo, e vai apertar a teclinha Enter. Depois vai colocar o valor da continha que você quer analisar, por exemplo, estoque, e vai apertar a teclinha de porcentagem. Essa teclinha aqui é um sinal de porcentagem e um T grande. Combinado? E magicamente, como a HP 12C ela vai apresentar para você o resultado, a análise vertical. E para fazer da demonstração de resultado do exercício, é a mesma coisa, só que daí você vai pegar o valor da receita. Análise vertical da demonstração de resultado do exercício, você pega o valor da conta. Por exemplo, lucro bruto. Vou olhar em relação. O que é olhar em relação? É dividir pelo valor da receita. Qual receita, prof? A bruta. Se não tiver a bruta, a líquida. Se não tiver a líquida, a operacional. Tem que ser sempre receita, porque receita é o total do DRE. Tem que lembrar de pegar tudo isso aqui e multiplicar por 100, porque a resposta é em porcentagem. E se você for usar na calculadora HP 12C, valor da receita, Enter, valor da conta que você quer descobrir, teclinha de porcentagem T grande. Olha como é fácil e não tem segredo nenhum fazer o quê? Análise vertical, mergulhar dentro de uma conta. Análise vertical é conhecer a empresa como um todo, a situação patrimonial e a situação financeira e econômica.
Então, a gente vai pegar demonstração de resultado do exercício, balanço patrimonial, uma conta patrimonial, uma conta de resultado, vai tirar informações dela como se a gente estivesse esmiuçando essa conta, mas não em valores, e sim em porcentagem, para que a gente entenda a composição da conta. O melhor jeito de fazer isso é fazendo. Fazendo o quê? Exercício. Vem junto comigo para cá, que a gente tem um exemplo agora. Então, eu tenho aqui um pedaço, né, um recorte de um balanço patrimonial. E nós vamos trabalhar aqui com o ano de 2017. Análise vertical, esta coluna aqui. Combinado? Na análise vertical, você sabe que o total da conta é o 100%. Então, nós vamos olhar uma conta de ativo. Então, o total do ativo deste balanço, que é este valor, corresponde ao 100%. Combinado? Muito bem. Eu quero agora descobrir quanto a conta clientes, R$ 8.500, representa destes 74.716. Quantos por cento representa? Então, nós vamos fazer a conta de análise vertical. Veja, não tem segredo. Como é que é a fórmula mesmo? Eu não me lembro. Eu vou olhar uma coisa em relação à outra. Faz a divisão. Volta lá para o quadro para a gente fazer a conta então. Ó, peguei lá o valor da conta clientes, R$ 8.500, e vou dividir pelo total da conta, R$ 74.716. Dividir um pelo outro, o resultado eu multiplico por 100. Conta clientes corresponde a 11,38%. Então, o que isso quer dizer, prof? Que do total do ativo desta empresa, que está aqui, a conta clientes representa 11,38%. Do 100% do ativo, 11% é conta clientes. Então, veja, eu não estou olhando só números, só valores, só reais, só dólares, só euros. Eu estou olhando em porcentagem. Do 100% do nosso ativo, 11% está na mão dos meus clientes. Eles ainda não me pagaram. Isso pode ser muito bom ou pode ser ruim. Depende da empresa e do momento, tá? Então, a gente está conhecendo o quê? Em porcentagem, cada grupo. Professora, quais são as contas que eu faço análise vertical? Todas elas. Cada continha você vai fazer a porcentagem. Por quê? Porque você quer entender o todo da organização. Vamos para mais um exemplo. Vem para cá. Então, agora eu peguei um recorte de uma demonstração de resultado do exercício. Olha só um pedacinho dela que eu peguei. E coloquei aqui algumas contas de DRE. Coloquei receita operacional, lucro bruto, despesa com vendas e resultado do exercício. Então, é um recorte. Eu vou olhar a análise vertical do ano 2017. Análise vertical. Você sabe que a receita é o total da conta DRE. Então, é 100%. Professora, por que receita operacional? Porque neste caso eu não tinha nem a bruta nem a líquida. Então, eu vou lá pegar a operacional. Vou olhar, por exemplo, a conta despesa com vendas. R$ 4.738. Quantos por cento essa conta representa do total da minha receita? Quantos por cento eu gasto com despesa? Então, vamos fazer a nossa conta. Vou pegar lá o valor das despesas, R$ 4.738. Vou dividir por 47.303. Esse resultado eu multiplico por 100. 10,02%. O que isso quer dizer? Que do total operacional desta empresa, 10% é despesa com vendas. Então, estamos gastando bem com vendas. Ora, despesa com vendas é uma despesa importante, mas a gente tem que lembrar o seguinte, que lá na empresa, as maiores despesas são o quê? Custos lá da indústria, custos da fábrica. Então, os custos representam um montante muito grande. E se eu tenho 10% com despesa com vendas, será que eu tenho uma força de vendas que realmente compensa essa despesa?
eles estão participando da receita? Eles estão contribuindo com o lucro da organização? Se estão, ótimo. Então, por isso que eu tenho que entender em porcentagem, para entender o todo, a representação de cada conta dentro do meu todo. Combinado? Vou fazer mais um exemplo para a gente ficar bem craque nesse assunto. Vem para cá. Então, peguei outro recorte aqui de uma outra demonstração de resultado do exercício com algumas contas. Combinado? E agora eu vou fazer uma análise vertical do ano de 2017 da conta honorários administrativos. Quanto que nós estamos pagando para os administradores da nossa empresa em relação ao total da nossa receita? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o total dos honorários, vou olhar em relação, vou dividir, o resultado eu multiplico por 100. Vamos fazer juntinhos, então? Então, peguei lá R$ 5.780, dividi por 54.875, o resultado eu multiplico por 100. Opa, 10,53%. O que isso quer dizer, Prof? Quer dizer o seguinte, que do total da receita desta empresa, dos 100%, 10% eu utilizo para pagar os administradores. Será que temos muitos administradores ganhando pouco? Será que temos poucos administradores ganhando muito? Então, cada situação que eu for analisar, ela é só uma particularidade. Eu preciso pegar essa particularidade e olhar o todo para tomar decisões. Por exemplo, muitas vezes cortar a força de trabalho ou outras vezes adicionar novos colaboradores na organização. Tudo isso eu faço o quê? Olhando as demonstrações. Por isso que elas têm que ser muito bem feitas, muito bem elaboradas, tá bom? Análise horizontal. Olha o nome. Eu vou analisar o horizonte, olhar o horizonte. Só que no caso financeiro, o nosso horizonte está lá atrás. Por quê? Porque eu vou olhar o que já aconteceu na minha empresa. O que aconteceu ano passado? E o ano retrasado? E como nós estamos hoje, 2019, em relação a 2009, esses 10 anos de evolução da empresa? Nós melhoramos, nós crescemos, nós amadurecemos? Estamos tendo mais lucro ou o nosso lucro enxugou? Tudo isso eu faço através da análise horizontal. Vamos lembrar que a gente sempre começa pela análise vertical, o agora, olhar para a conta. Com isso pronto, eu faço o quê? Começo a olhar a história dessa empresa. Onde nós estávamos e onde nós chegamos. Então, a análise horizontal é exatamente isso. É uma construção temporal, histórica da história financeira, econômica e contábil de uma organização. Vem para cá junto comigo. Olha só, análise horizontal. Ela vai expressar, ela vai apresentar, ela vai demonstrar o quê? A evolução dos itens de uma demonstração contábil em exercícios consecutivos, através do que a gente chama de números índices, que estabelecem os itens de exercício mais antigo como índice base 100. Então, o que é isso? Nós estamos aqui em 2019 e já fizemos a nossa análise vertical. Agora eu vou olhar a história dessa empresa, então eu vou olhar para trás. Eu vou olhar 2018, eu vou olhar 2017, 16, 15, quantos anos eu quiser olhar. Vamos supor que eu vou olhar agora só 18 e 19. Então, valor do circulante agora, R$16. Valor do circulante em 2018, 15. O que é esse 15? Este 15 é o meu índice base 100. E se eu estivesse olhando lá para 2009? 2009 seria o meu índice base 100. Tudo bem? Então, aquele número anterior, antigo que eu estou olhando, é sempre a base. Ele é o índice, tá? Aqui é a mesma coisa. Eu vou olhar uma coisa em relação à outra. Divide.
Eu vou olhar 2019 em relação a 18, 17. Quantos anos você quiser e forem necessários para você construir esse cenário financeiro da empresa. Só tem que lembrar o seguinte, eu não estou voltando no tempo? Toda vez que eu volto no tempo, eu utilizo a regra do -1, como em matemática financeira, na capitalização. Valor presente, valor futuro. Futuro voltou para o presente, -1. Aqui também. Então tem que lembrar que na análise horizontal é olhar uma coisa em relação à outra. Sempre a divisão, tá? Só que eu vou colocar -1, porque voltou no tempo e esse -1 tira o tempo. Sempre tem que lembrar de multiplicar por 100, tá bom? Vamos para a fórmula então, que não tem segredo nenhum. Olha lá. Opa! Então, a análise horizontal de balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício está lá. Análise horizontal. Vou pegar o valor atual da conta, que eu quero olhar. Vou olhar em relação, vou dividir pelo valor base da conta, que é o ano anterior. Fiz a divisão, agora sim eu subtraio o 1 do tempo. Por quê? Porque voltou no tempo. E depois multiplica por 100, porque a nossa resposta vai ser em porcentagem. Na HP 12C também não tem segredo, só vai mudar a tecla. E lembrando que na HP é o contrário. Por que o contrário? Porque aqui eu coloco primeiro o valor atual da conta. Na HP eu faço o quê? Eu coloco o valor base, aquele anterior, dou o Enter, o valor do ano seguinte e agora vou apertar essa teclinha aqui, ó, de porcentagem com esse triângulozinho. Essa tecla é que faz a análise horizontal, que representa esta fórmula na HP 12C e magicamente ela vai fazer o quê? Vai apresentar para você a conta. Então, é olhar para trás. Combinado? Mas não olhar para trás no sentido de ser uma coisa ruim. É de construção da história financeira, econômica e contábil da nossa organização. Então, sempre começamos entendendo uma empresa, fazendo análise vertical, análise horizontal. Vertical, mergulhou na conta. Horizonte, entendeu o todo. Tá bom? Como você sabe, então, a análise horizontal é entender a história temporal, financeira, econômica e contábil de uma organização, através do seu balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. Só essas duas, prof, você pode fazer de todas as demonstrações que você quiser. Essas duas são muito importantes para a gente aqui, para o capital de giro, para o agora, para tomar decisões, para entender a empresa. Como é que está o ativo dela? Está melhorando? Será que eu vou comprar aquela máquina? Será que está melhorando a nossa situação ou não? Como é que a gente entende análise vertical? Fazendo exercício, tá? Não tem outro segredo. Então, vamos fazer um exercício junto? Vem para cá. Coloquei ali para você um recorte de um balanço patrimonial, tá? Então, dá uma olhada nele. Então, estamos aqui, o nosso balanço patrimonial. Agora, na análise vertical, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a construção histórica desta empresa. Então, eu peguei aqui um recorte das nossas contas. Estamos em 2017. Eu vou olhar agora para o ano anterior, 2016. Eu estou fazendo o quê? Uma análise de tendências. Estou fazendo um recorte. Nós estamos evoluindo no tempo? A nossa empresa está aprendendo a trabalhar? A análise vertical e horizontal mostram isso para a gente. Esse estudo do todo e em comparação com o meu concorrente, em comparação com outras empresas do setor. Como é que eu faço essa análise horizontal? Então, vou pegar uma conta aqui, por exemplo. Vou pegar agora o ativo circulante. Ativo circulante de 2017 é R$ 33.888. Eu vou olhar
Lá em 2016, quanto era o nosso ativo circulante? Era de R$ 27.840. Então, qual foi a evolução percentual? E aí, se eu pego, por exemplo, 2009 e eu vou olhando 2010, 11, 12, até chegar em 2019. O que eu estou fazendo? Eu estou analisando a história da minha organização. Estou analisando a tendência econômica, financeira e patrimonial dela. Eu estou verificando como se dá o seu crescimento ou como se deu algum dos problemas que as empresas podem vir a enfrentar. Combinado? Então, vou olhar ali do ativo circulante. O que eu vou fazer? Vou pegar a conta ativo circulante este ano, vou dividir pelo ano base, o número índice que eu quero olhar, faço a divisão, depois subtraio 1, depois multiplico por 100. E descobri que é 21,72%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o ativo circulante em 2017, que representava o 100%, evoluiu, cresceu, aumentou 21%. Se eu olho aqui, 33 mil, 27 mil, aumentou um pouco, tal. Não aumentou um pouco, aumentou bastante, 21%. Por isso a importância de olhar percentualmente. Combinado? Vamos fazer mais um para a gente ficar bem craque aí nesse assunto, tá bom? Então, olha só. Peguei agora uma demonstração de resultado do exercício. E agora nós vamos entender a importância do -1, do voltar no tempo. Então, olha só. Peguei aqui, receita operacional, lucro bruto, despesa com vendas, resultado do exercício. O que é isso? É um recorte de uma demonstração de resultado do exercício. 2017, 2016. Análise vertical nós já fizemos, agora estamos fazendo a análise horizontal. Então, o ano anterior é o meu 100%, é o meu índice, é a minha base, e a base é sempre o total, é o 100%. É em relação a ele que eu vou olhar se a empresa cresceu, melhorou, evoluiu, se ela construiu ou não. Então, olha só, vamos olhar agora a conta lucro bruto. Então, vou pegar o meu lucro bruto. Nós estamos em 2017 e o lucro bruto este ano foi R$ 12.109. Bacana? Bacana. Aí eu vou lá para 2016 e vou dar uma olhadinha. Nosso lucro bruto em 2016 foi de R$ 22.225, que é o nosso 100%. Ah, bacana. Nossa, diminuiu R$ 10.000. É bastante, é muito. Nosso lucro diminuiu, enxugou, evoluiu. Vamos olhar isso percentualmente. Olha a importância do -1 agora. Então, principalmente que a gente está tendo o quê? Uma diminuição. Então, eu vou pegar o lucro bruto deste ano, vou olhar em relação, vou dividir pelo ano anterior, o resultado -1, tudo isso vezes 100. E nós vamos descobrir que é um valor negativo. Diminuiu R$ 10.000, prof. Não, diminuiu 45, quase 46%. Uma empresa que tem um lucro de um ano para o outro, que enxuga em 46, tudo bem que é lucro bruto ainda, mas que enxugou o lucro bruto em 45%, é algo muito expressivo, principalmente se você olhar como diminuiu a receita operacional. Combinado? Então, são questões que a gente tem que ficar aí sempre muito atento para a tomada de algumas decisões, tá bom? Então, análise horizontal, olhar o todo no tempo, é a construção temporal de uma história financeira, econômica e contábil. E análise vertical é o olhar agora, o momento, um mergulho dentro da história atual da empresa. Essas duas se complementam. E elas se complementam mostrando para o gestor quais são as decisões mais favoráveis, mais vantajosas que ele precisa tomar naquele momento. Será que agora é o momento de comprar aquele ativo?
Será que agora é a hora de alavancar a empresa tomando empréstimos de terceiros? Tudo isso a gente sempre pensa olhando demonstração. Por isso a importância de entender que capital de giro e demonstração, análise da demonstração é uma coisa só. Por que é uma coisa só, prof? Aliás, a gestão financeira é quase um todo. Porque eu estou aqui hoje fazendo o quê? Planejando o futuro da minha empresa. Ao mesmo tempo, eu estou controlando se aquilo que eu planejei lá atrás está acontecendo agora. E ao mesmo tempo eu estou controlando. Eu estou fazendo a gestão financeira do capital de giro. Capital de giro é curto prazo, é agora. Só que eu preciso tomar decisões agora, baseadas no meu planejamento e pensando no futuro da empresa. É muita coisa para o gestor financeiro fazer. Lembrando que gestão financeira não é só da área financeira. Todo mundo na empresa precisa pensar financeiramente no seu departamento, porque precisa de recurso financeiro e eles são cada vez mais escassos em qualquer tipo de organização. Bacana! Agora chegou o nosso momento de interação, nosso momento de perguntas. É a hora que você vai mandar suas perguntas, a sua participação. A gente está aqui para juntinhos conversar e responder, tá bom? Enquanto você vai mandando para cá suas perguntas, tem aí para você algo no quadro. Olha só. A análise das demonstrações contábeis deve partir do geral para o particular? Será? Pensa sobre isso e a gente já volta com a sua contribuição e com a sua participação. É um momento. Muito bem, nós já temos uma perguntinha ali, ó. Numa análise de tendências, o futuro na era digital exige diferentes abordagens para gerir organizações de sucesso. Para o administrador, é uma pergunta, sim. Nós vivemos cada vez mais conectados aí nesse mundo digital. Como é que será que nós vamos nos comportar como gestores financeiros nesse mundo digital? O que será que é ter excelência? O pessoal lá de Ituiutaba, Minas Gerais, perguntando. É claro que todo esse cenário digital que nós vivemos, eles impactam, sim, a construção do cenário financeiro de uma empresa. Mas nós, os gestores financeiros, eles são pessoas que, apesar de estar totalmente conectados com as questões digitais, de ação, de investimentos, dos concorrentes, de outras empresas do setor, do e-commerce, do e-marketing, nós temos que ter o pé muito no chão, no sentido de planejar a situação financeira aí de todas as situações que são apresentadas para a gente, tá bom? Então, precisamos ficar sempre conectados e atentos aí à era digital que se apresenta para a gente. Mas é isso, a gente tem que estar sempre conectado com a área financeira, fazendo cursos, aprendendo, desenvolvendo, tem novas técnicas, tem muita coisa acontecendo. Mas finanças é assim, ó, 1 mais 1 é 2. De onde é que a gente está vindo para saber para onde a gente está indo, tá bom? Só lembrando que hoje a gente vai jogar Kahoot no final da nossa aula, então vou colocar o PIN para você. Coloca lá no nosso quadro. Então já vá aí ligando o seu smartphone, conectando o seu celular. O nosso PIN hoje é 8427094. Você vai jogar junto comigo, então daqui a pouquinho já começa aí a conectar o seu smartphone para a gente brincar junto. A ideia do Kahoot é sempre a gente aprimorar um pouquinho, com rapidez, tudo aquilo que a gente está estudando aqui.
Até para sentir um pouquinho aí a reação de vocês e se realmente tudo que a gente está conversando aqui está surtindo algum tipo de efeito, tá bom? Vou voltar à nossa tela aqui e eu tenho um exercício para vocês, vamos lá? Então, nós temos aqui 4 afirmativas e eu quero saber se elas estão corretas, se essas afirmativas são verdadeiras. Parece que o pessoal lá de Erechim está dizendo que todas as respostas são verdadeiras, é isso, Henrique? Que bacana, o pessoal de Erechim já aí correu à frente. Exatamente, então vamos ver. A análise vertical é um processo temporal que permite verificar a evolução das contas individuais. Correto, é isso mesmo. A segunda afirmativa, a análise das demonstrações contábeis através de índices permite que a gente tenha uma visão macro da situação econômica de uma entidade? Correto, é isso mesmo. Os índices demonstram a capacidade de uma empresa em arcar com as suas dívidas assumidas? Também está correto, é isso que os índices fazem. E a última afirmativa, os índices de estrutura patrimonial, que mostram a estrutura do patrimônio, estabelecem o quê? Relações entre as fontes de financiamento próprio, o lucro da empresa e capital de terceiros, com o objetivo de quê? De evidenciar dependência da entidade, da empresa, da organização em relação a recursos tomados, emprestados. Então é isso que esses índices fazem. Temos então aqui 4 afirmativas super verdadeiras, inclusive questões recorrentes de concursos públicos, tá? Então, 4 afirmativas super corretas, tá? Se tiver mais pergunta, mais participação, vá mandando durante a nossa aula que a gente vai respondendo. A ideia aqui é construir juntos, eu, você, todo mundo, a aula de capital de giro, tá combinado? No dia a dia de uma empresa, a gestão financeira, ela é muito corrida. Por isso que ela tem que ser muito bem planejada. Então nós temos que ter na nossa equipe pessoas pensando, planejando, identificando vantagens de obtenção de capital, de fazer orçamento de caixa, de fazer todo o orçamento financeiro futuro, para que quando chegue o momento atual, e que ele é sempre momento atual e é sempre planejamento, não faço planejamento agora para o ano que vem e agora não tomo nenhuma decisão. Não, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas tem que ter muito planejamento para a gente tomar boas decisões. E elas devem ser sempre baseadas na história da empresa. E onde é que está a história da empresa? Será que está perdida em álbuns de fotografia? Será que está dentro de um computador? Ou será que a história de uma empresa é lida nos relatórios, nas demonstrações financeiras, balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, fluxo de caixa, DMPL, DVA. É aí que está a história da empresa. A situação financeira, econômica, contábil, está tudo ali. Não precisa correr atrás de algo mirabolante, era digital, coisas novas. Não, está tudo ali. De todas as empresas. E agora com a facilidade de apresentação dessas demonstrações no próprio site da empresa, não precisa mais publicar isso, você pode publicar através de sites de internet, né, de forma gratuita, ampliada, todo mundo tem acesso. Isso fica muito mais fácil. E uma maneira fácil de conhecer uma empresa é fazer análise de índices. Vamos fazer comigo análise de índice? Então vem para cá, olha só. Liquidez corrente, então o nosso primeiro índice. O que a liquidez corrente faz? Você já sabe, você já viu junto comigo que a liquidez corrente mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo. Se é de curto prazo, então nós temos o quê? O circulante. Ativo circulante em relação ao passivo circulante. Tá vendo? Se você esquecer da fórmula, não tem segredo nenhum. Por que não tem segredo? Eu vou olhar uma coisa em relação à outra. Se eu olhei em relação, divide por uma pela outra. A liquidez corrente é importante também para a gente entender uma coisa.
Quando eu faço esse cálculo, o que eu estou descobrindo ali? Eu estou descobrindo um índice. É um índice, é um número, é um índice, ok? Nós da gestão financeira gostamos de ler esse índice como se fosse dinheiro. Então, o índice, o nosso parâmetro, a nossa métrica é sempre 1. Se for maior que 1, esta empresa tem condições de pagar as suas obrigações. Se for menor que 1, não consegue pagar as obrigações. A gente lê esse 1 como $1, R$1, um peso, mas é um índice, combinado? Se ao invés de fazer a divisão, a gente fizer a subtração, se eu pegar o ativo circulante, diminuir do passivo circulante, vai sobrar o quê? Dinheiro. Esse dinheiro que sobra, que é a liquidez corrente de uma empresa, a gente vai entender como capital circulante líquido. O que é capital circulante líquido? Tenho um ativo, paguei passivo, tenho direitos, tenho bens, tenho aquilo que é meu. Eu uso para pagar as obrigações. O que sobrou, sobrou. É líquido, está correndo dentro da empresa. Eu tenho um quadro que mostra como é que a gente faz essa relação, esse link entre liquidez corrente, índice e esse capital circulante líquido. Dá uma olhadinha. Olha só. Então, está lá o nosso quadro. Se a liquidez corrente, que você fizer o cálculo, for maior que 1, quer dizer que o capital circulante líquido dessa empresa é positivo. Tem dinheiro sobrando nessa empresa. Se for igual a 1, é nulo. Não tem nem sobrando nem faltando. E se for menor que 1, capital circulante líquido negativo. Não tem dinheiro, estamos endividados, estamos devendo para alguém. Combinado? Liquidez corrente, dinheiro em circulação. Só que tem 2 itens desse dinheiro em circulação que ele não está tão líquido assim. Sabe qual? O estoque, que está lá na prateleira, ainda preciso transformar em produto, ainda preciso vender até que esse dinheiro entre. Além disso, a gente também tem as disponibilidades dos clientes. O que é isso? O cliente compra da minha empresa, mas ele não pagou à vista. Ele vai pagar com cheque, parcelado, pré-datado. É meu direito, ele vai me pagar, mas não está aqui ainda. Ele não pagou. Então, estoque e essa disponibilidade, ela não é tão imediata. Por isso que a gente calcula também índice de liquidez imediata. Vamos fazer isso? Está lá no nosso quadro. Índice de liquidez imediata, que considera apenas o quê? Caixa, saldos em bancos e aplicações financeiras. Então, liquidez imediata é somente o disponível em relação ao passivo circulante. Esse não tem muito segredo, liquidez imediata. E o liquidez seca, que você já conhece, tá lá, liquidez seca, é uma medida rigorosa, assim como a liquidez imediata, mas que considera a disponibilidade, tira só o estoque da jogada. Então, liquidez seca é ativo circulante, menos os estoques em relação ao passivo circulante. E assim como a liquidez corrente, a gente lê da mesma forma. Maior que 1 tem liquidez, igual a 1 neutro, menor que 1, a gente tem aí falta de liquidez. E por fim, um índice que eu gosto muito, que é a liquidez geral da empresa, que eu vou pegar o ativo circulante e eu vou pegar uma conta, ó, é só uma conta do ativo não circulante. Prof, por que é só uma conta do ativo não circulante? Vamos lá. O que é o ativo não circulante? Imobilizado, são móveis, equipamentos, computadores, máquinas, prédio, veículos. Eles estão ali para operacionalizar a empresa. É o ativo não circulante. Dentro desse ativo não circulante, tem uma conta que chama-se realizável a longo prazo. E ele só está lá no ativo não circulante porque ele não vai se realizar agora. Como assim? Eu vendi alguma coisa para você me pagar no longo prazo, 120 dias, 300 dias, comprei lá no BNDES. O BNDES tem muito essa conta,
realizável a longo prazo. Esse dinheiro não está aqui agora, em circulação, mas ele vai entrar. Por isso que eu conto com ele. Por isso que essa liquidez geral é pegar tudo que é líquido da empresa e pagar todas as contas da empresa. Então, volta lá para o nosso quadro. Está lá. Liquidez geral é igual ao ativo circulante mais o realizável a longo prazo e vou pagar todas as contas de curto e longo prazo da minha organização. Combinado? Segredo nenhum. Esta análise de índices de liquidez é muito importante, porque através dela eu consigo verificar a capacidade que a minha empresa tem de pagar as contas em dia. Sempre em dia. Nunca adiantado, nem atrasado. Em dia que a gente paga a conta, tá bom? Melhor forma da gente entender, conhecer e aprender a análise de índices é fazendo. Porque não tem segredo nenhum. É sempre olhar uma coisa, mas eu esqueci a fórmula, professora, não tem segredo. Porque o que está sendo pedido já apresenta todos os dados. Gestão financeira é isso. Não é fórmula, não é matemática, não é calculadora. Gestão financeira é entender o contexto. E para entender índice, tem que entender contexto, tem que fazer exercício. A gente vai fazer agora, então, um exercício bem bacana. Vem para cá. Dá uma olhadinha aqui comigo que eu tenho um balanço patrimonial e eu tenho aqui uma demonstração de resultado do exercício. Olha só, é só um pedacinho de uma balanço patrimonial e só um pedacinho de uma DRE. E nós vamos calcular dois índices, liquidez corrente e liquidez seca dessa empresa, com esses dados. Então, vamos começar? Liquidez corrente. Você sabe que a liquidez corrente é ativo circulante dividido pelo passivo circulante, um em relação ao outro. Então, eu vou lá e pego ativo circulante, divido, pago o passivo circulante. Vou olhar agora 2017. Pego o passivo circulante, pego o ativo circulante, pago o passivo circulante. Em 2016, eu fiz a conta e descobri que deu 0,97. Opa, menor que 1. Essa empresa não tem liquidez. Fiz 2017, opa, piorou mais ainda. A liquidez dela diminuiu. Para cada R$1 em dívida que ela tem só 97 centavos e em 2017 só 92 centavos para pagar as suas obrigações de curto prazo. Índice de liquidez menor que 1. E agora eu acho que vai piorar um pouquinho. Sabe por quê? Eu vou tirar os estoques da jogada. Então, vou fazer o índice de liquidez seca. Liquidez seca ou índice de liquidez seca, tá? Tanto posso colocar este I antes como não colocar. Não tem a menor influência. Algumas vezes você vai ver lá com o I na frente, algumas vezes sem o I. É igual ao ativo circulante menos os estoques, porque é a liquidez seca, em relação, dividido pelo passivo circulante. Vou fazer de 2016 e de 2017. Então, 2016, 0,65 é o índice. Mas como é que eu leio mesmo? 65 centavos, porque nós somos aqui da área financeira. Vou olhar para 2017. Então, por exemplo, peguei o ativo circulante, subtraí os estoques, dividi pelo passivo circulante. 0,44 é o índice. Mas como é que a gente lê? 44 centavos. O que é esse 44 centavos, professora? E já é menor que 1. O que quer dizer isso? Seguinte, nós não estamos olhando uma coisa em relação à outra. O que eu estou olhando? Eu estou olhando o ativo em relação ao passivo. Então, apareceu lá, 0,44. O que isso quer dizer? Para cada R$1 que eu tenho de dívida no passivo, eu tenho quanto? O que eu olhei em relação? Eu olhei o ativo, eu tenho 44 centavos para pagar esse R$1. Então, não tem dinheiro, está faltando dinheiro, nós estamos numa situação muito complicada.
não é isso? Então, a gente precisa estar atento a essas questões e fazer índice todo dia, todo momento ali, quando a gente está trabalhando no capital de giro, quando a gente está tomando decisões no curto prazo. E isso é todo dia, todo momento, né? Será que basta, lá no capital de giro, para tomada de decisão, olhar as demonstrações, fazer análise vertical, fazer análise horizontal, calcular índices de liquidez? Será que é só isso? Não. Isso é só o começo da história. A gente tem que olhar também, por exemplo, os índices, né, de endividamento e os índices também de rentabilidade. Quando eu olho a liquidez de uma empresa, às vezes eu posso perceber que ela tem uma liquidez boa, tem dinheiro sobrando para pagar as contas, às vezes não. Às vezes ela não tem dinheiro para pagar as contas. Isso quer dizer que ela está mal das pernas? Nem sempre. Algumas empresas que não têm liquidez são altamente rentáveis. Por isso que a análise é o todo, nunca só uma conta específica. E faz parte desse todo a análise do seu endividamento. Qual que é a composição do seu endividamento? Quanto de dinheiro de terceiros tem dentro da minha empresa? Quanto dinheiro meu tem dentro da empresa? Como é que está esse balanço entre o capital próprio, entre o balanço, o PL e o que eu tenho de capital de terceiros aqui? Para isso, a gente calcula, então, o endividamento de uma empresa. Vamos lá? Então, no nosso quadro, participação de capital de terceiros. O que é essa participação de capital de terceiros, prof? É o custo. É o custo do capital. Eu estou querendo dizer o seguinte, qual é o custo do capital de terceiros, com esta formulação, né? E qual é o retorno que esse capital de terceiros traz para a minha empresa. Então, toda empresa tem capital de terceiros. O que é capital de terceiros? É o capital que financia a minha empresa. Tudo bem? Então, eu tenho empréstimos em bancos, instituições financeiras, eu devo para o governo, eu devo para a companhia elétrica, eu devo para os meus funcionários, eu devo para os meus fornecedores. Tudo isso é capital de terceiros. Todo esse capital de terceiros que está aqui dentro tem uma origem e ele é aplicado na minha empresa, correto? Essa aplicação aparece aonde? Lá no meu ativo. E é esse ativo que movimenta a minha empresa e que traz retorno, que traz receita. Bacana. Qual é o custo desse capital que está dentro da minha empresa e qual é o retorno que esse custo, que esse capital está dando para mim? Está valendo a pena pegar esse dinheiro? Está tendo retorno? Será que é melhor investir em outro negócio? Será que ao invés de colocar o dinheiro aqui nessa empresa, eu vou colocar em outra empresa? Será que eu vou deixar meu dinheiro no banco? Então, eu preciso analisar essa participação do capital de terceiros. E tem uma fórmula muito simples para fazer isso. Dá uma olhadinha lá no nosso quadro. Então, lembra sempre comigo. Quando eu estou olhando uma coisa em relação à outra, não precisa decorar a fórmula, é sempre divisão. Participação do capital de terceiros. O que é capital de terceiros? Passivo circulante e não circulante. Somei os dois. Em relação ao que é nosso, ao nosso patrimônio líquido. Tem que lembrar de pegar tudo isso e multiplicar por 100, porque nós queremos a resposta em porcentagem. Combinado? Eu posso dizer assim, que essa participação do capital de terceiros, se você quiser anotar, é quanto a empresa tomou de capital de terceiros para cada R$100 de capital próprio investido, tá? Então, eu vou fazer essa conta, eu vou chegar num valor, e esse valor quer dizer o quê? Para cada R$100 de capital próprio investido, combinado? Só que eu não vou olhar só esse custo de capital, não. Eu vou olhar também a nossa composição total do endividamento, para a gente descobrir o seguinte: se nós estamos pegando o dinheiro certo na hora certa, dinheiro vantajoso. E o que é dinheiro vantajoso? Sempre pegar dinheiro de longo prazo. Isso é possível? Nem sempre. Mas sempre pensar em pegar dinheiro lá no longo prazo para financiar agora aqui.
comprar uma máquina que vai entrar em operação, que vai começar a produzir, que vai gerar receita, que vai pagar custo, que vai pagar despesa e que vai gerar lucro para o proprietário e para o acionista. E depois eu vou pagar essa máquina no longo prazo, porque eu estou juntando o dinheiro agora. Então, olhar a composição do endividamento é olhar quanto que eu tenho de capital de terceiros de curto prazo, quanto que eu tenho de longo prazo e qual é essa relação, tá? Não tem segredo nenhum também fazer isso. Vamos lá? Então, tá no quadro. Composição do nosso endividamento. Demonstra a relação entre capital de terceiros de curto prazo e capital de terceiros total. É a composição do endividamento. Veja, não estou falando em relação ao nosso capital, à nossa rentabilidade, não, ó. Como está composto o nosso endividamento? Como que é composto o endividamento de uma empresa? Passivo circulante e não circulante. E a ideia é observar o nosso dinheiro de curto prazo em relação ao total do capital de terceiros e depois multiplica por 100. Você tem sempre que buscar um índice inferior a 50%. Quanto mais longe para menos de 50%, melhor, tá? O que representa isso? Isso quer dizer que quanto menor que 50%, mais capital de longo prazo a gente tem financiando a nossa empresa. E isso é ótimo. Dinheiro de longo prazo que eu peguei para pagar lá longe e que está gerando receita agora. E que eu estou utilizando essa receita, eu estou guardando para quando chegar a hora de pagar, está todo mundo tranquilo, pagando as contas sem nenhum tipo de atropelo. Porque capital de giro, curto prazo, não é sinônimo de atropelamento, nem de apagar incêndio, de nada disso. É sinônimo de muito planejamento e de muito controle. Combinado? Nós estamos estudando a análise das demonstrações financeiras. E como o próprio nome está dizendo, é uma análise das demonstrações. Eu nunca vou pegar somente um item, eu vou olhar sempre o todo. Tem que começar pela análise vertical? De preferência. É norma? Não. Mas já que você vai entender o todo, começou lá na análise vertical, depois faz a análise horizontal, depois analisa os índices de liquidez, depois os índices de atividade, depois o endividamento e agora chegou o momento de saber, tudo isso que eu estou fazendo está voltando dinheiro aqui para o meu bolso, do acionista, do dono da empresa? Tem que calcular então a rentabilidade. E mais do que saber se está voltando o retorno para o acionista, eu quero comparar a minha empresa com outras do setor. Será que nós somos mais rentáveis que outras empresas? E por que essa perseguição aos outros? Porque nós vivemos num mundo de SAs. E os acionistas, eles querem investir em que empresas? As que têm o maior retorno. Ele vai olhar para a sua empresa, quanto é que ela retorna? 5%? A do outro retorna 10%. Tira o dinheiro da sua empresa e coloca na outra empresa. Então, sempre é importante analisar a rentabilidade sua em relação ao que você investiu, em relação ao ativo, em relação a toda a sua composição patrimonial. Vamos fazer isso? Vem para cá então. Olha só, índices de rentabilidade. Nós vamos olhar os índices que avaliam o quê? Resultado. Então, o que é índice de rentabilidade? É índice de resultado de uma empresa. E que nós vamos olhar em relação a alguns parâmetros. Que parâmetros são esses, prof? É lucro. O que o acionista quer? Lucro. Lucro em relação ao quê? Às vendas, aos ativos e aos investimentos. Esses são os 3 principais parâmetros. Tudo bem, prof. Mas quais são as contas que a gente mais utiliza para determinar a rentabilidade, para descobrir a rentabilidade? São os ROI e as ROA. O que é ROI? É o retorno que a gente tem. Retorno é sempre lucro. Retorno é sempre lucro em relação a alguma coisa. Olha a divisão de novo aí. Não precisa decorar a fórmula. Retorno, lucro,
em relação, divisão. Vamos ver quais são os dois principais índices de rentabilidade. Está lá no quadro. ROA, retorno sobre o ativo total. Olha o nome. A fórmula quase que pula para a gente, né? Retorno, você sabe, é lucro sobre o ativo total, sobre o ativo. E o outro índice, ROI. O que é ROI? Retorno sobre o capital próprio. Retorno, lucro sobre capital próprio. O que é capital próprio? Patrimônio líquido. Olha só, a gente não precisa decorar a fórmula, a ideia é entender o sentido da história. Então vamos agora construir as nossas duas fórmulas. Então lá, fórmula do ROA, rentabilidade do ativo. ROA é igual a lucro líquido dividido pelo ativo total, tudo isso multiplicado por 100. E o ROI, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, tudo isso multiplicado por 100. Então, falamos de retorno, estamos falando de rentabilidade, estamos falando de lucro, tá? Vai aparecer para você um cenário e você vai ter que interpretar no dia a dia, na empresa, na organização, no seu trabalho, na sua área. E você não precisa estar focado só nas fórmulas, focado só em planilhas, em Excel. A ideia é entender. Você já fez a sua conta? Qual é o seu salário? Quanto é que você dá de retorno para a sua empresa? Quanto que o seu trabalho dá de rentabilidade, dá de lucro para a sua empresa? Você já tem um retorno ao seu salário? Já pensou nisso? Calcula isso também, tá bom? Capital de giro é tomar decisão. Tomar decisão é pensar em rentabilidade, pensar em custo do capital e pensar em fluxo de caixa. Nada mais correto do que calcular a todo momento, do que conhecer uma empresa. Vamos fazer isso? Vamos conhecer uma empresa a fundo? Então vem para cá. Coloquei aqui para você uma conta chamada de índice de relação de capital de terceiros, que na verdade é o custo do capital de terceiros. Então, o que é esse custo? O que é capital de terceiros? Vamos lá. Capital de terceiro é o passivo circulante e o não circulante em relação ao que nós temos, ao nosso patrimônio líquido. Tudo isso multiplicado por 100. Então, vou fazer lá, por exemplo, do ano de 2017. Vou pegar o circulante, o não circulante e vou somar. E vou olhar essa dívida de terceiros em relação ao PL. O que é PL? É a dívida da empresa com os sócios. Então, fiz essa divisão e descobri que dá 1,75. Isso é um índice, combinado? Só que nós gostamos de ler isso como R$ 1,75. E em 2016 foi de 1,24. R$ 1,24. O que isso quer dizer? Que aumentou a dívida da empresa. Ela precisava, para cada R$ 1 da empresa, de 1,24 de terceiros. Agora, ela precisa, para cada R$ 1 da empresa, de 1,75 de terceiros. Precisa em que sentido? No sentido da construção dela deste momento, tá? Não é nada assim, ela está endividada, ela precisa pegar capital de terceiros. Não. É este momento dela, de tudo que ela investe, que ela tem ali do capital dos sócios em relação aos terceiros. É o momento daquela organização, tá bom? Como é que a gente lê isso? Lá no quadro explica certinho, olha só. Opa! Ocorreu um aumento das dívidas da empresa em relação ao seu PL. Em 2016, para cada R$ 1 de capital próprio, a empresa precisava de quanto? De 1,24. Em 2017, isso pulou para 1,75. Olha só que pulo, né? Que salto. Pois bem, então nós estamos construindo uma história. Nós estamos fazendo análise vertical, horizontal, análise de índice de liquidez, análise de índice de atividade, rentabilidade, endividamento. A gente vem construindo isso lá na nossa empresa. E agora chegou o momento da gente pegar toda essa análise e juntar isso num quadro índice.
Num quadro de comparação evolutiva. Eu vou olhar agora, vou olhar como estávamos e vou olhar para os nossos concorrentes. Eu faço tudo isso, então, construindo um quadro mesmo, com todos os índices, todos apresentadinhos, e aí eu tenho essa visão total, do geral. Eu vou mostrar para você agora, então, um quadro como esse e como a gente calcular as rentabilidades. Que rentabilidade? A ROA e o ROI. De onde mesmo vem a ROA, professora? É lucro líquido que está lá na demonstração de resultado do exercício, e ativo total. Então, esses dois dados estão aqui para calcular a ROA. E o que é o mesmo ROI? É olhar este mesmo lucro líquido, vou fazer um círculo maior, em relação ao PL. E onde é que está o PL? Lá no balanço patrimonial. Isso, na verdade, o que é? É a análise do POM. A análise do POM é pegar a DRE, pegar balanço e tirar a rentabilidade delas. Agora que eu conheço as fórmulas das duas, eu vou montar lá o nosso quadro. Então, está aqui o quadro. Tenho indicadores, tem o ano de 2016, tem o ano de 2017. Então, liquidez. Liquidez corrente. Em 16 era 0,97, em 17 diminuiu a liquidez dessa empresa. Preocupante. Liquidez seca era 65, 0,65, diminuiu para 0,44. Preocupante. Giro dos estoques. Os estoques giravam 4 vezes e agora estão girando 3 vezes. O ativo girava menos de uma vez, opa, está girando mais de uma vez. Então, está começando a movimentar, ela está começando a resgatar. Tenho aqui custos de capital de terceiros. Tenho rentabilidade, margem de lucro bruto, margem de lucro operacional e margem de lucro líquido. Então, nós temos aqui vários tipos de margens. E agora a gente vai calcular o quê? ROA e ROI. Vamos lá? Como é que a gente faz isso? Com as nossas fórmulas. Tá lá. Fórmula do ROA, fórmula do ROI. E coloquei lá as expressões. Então, o que é ROA mesmo, prof? Lucro líquido. Qual foi o lucro dessa empresa? R$ 4.352. Esse lucro é dado pelo quê? Por tudo aquilo que nós investimos no nosso ativo. Quanto que nós investimos? R$ 42.171. Deste investimento, quanto que voltou para a empresa? Para o resultado, na verdade, 4.352. Fiz a divisão, 10,32%. Isso quer dizer o quê? Que a rentabilidade, que o retorno é de 10,32%. Ora, isso é muito bom. Que empresa hoje em dia tem um retorno como esse? Muito acima do mercado. Então, olha, puxa, a liquidez não está boa, o giro dos estoques diminuiu, mas a rentabilidade da empresa é boa. E agora eu vou olhar o ROI. O ROI é usado para comparação. Eu vou comparar o meu ROI com o de outras empresas. Eu vou pegar o meu lucro, R$ 4.352, e vou olhar ele em relação ao PL, o patrimônio líquido. O que é isso, prof? Isso é assim, ó. O que é o PL? O que é o patrimônio líquido? Eu, Alessandra, sou dona de uma empresa. Eu peguei o meu dinheiro e coloquei na empresa. Esse dinheiro eu estou emprestando para a empresa. É a origem do capital dos sócios. Quando eu coloco esse dinheiro na empresa, eu espero um retorno. Qual é o retorno? É o lucro líquido. Então, o ROI é olhar isso. De tudo que eu coloquei do meu bolso na empresa, quanto que voltou para mim. O ROA não. O ROA é capital de terceiros, não é? Tudo aquilo de terceiros que está lá na organização. O ROI não. O ROI é o dinheiro do sócio. É o meu dinheirinho. Tá bom? Volta lá para o nosso quadro, então. Então, ROI, lucro em relação ao PL. Qual é o PL dessa empresa? 18.808. Então, isso aqui é o dinheiro dos sócios. Quanto que voltou?
4 mil. Dividir um pelo outro, 23%. Ora, o retorno dessa empresa é de 23%. E aí eu faço o quê? Eu olho para outras empresas do mesmo setor. Eu vou lá para outras empresas e comparo. Qual é o ROI delas? O nosso está melhor ou está pior? Difícil alguma empresa ter alguma coisa em torno aí de 23%. Então vejam, por isso que eu não posso olhar só um índice de liquidez. A liquidez não está boa, a corrente não está boa, a seca não está boa. Isso mostra o quê? Que naquele momento que eu fiz a conta não tinha liquidez. Mas em um outro momento pode ser que a gente tivesse liquidez. Pode ser que eu tivesse pago lá, né, aquelas nossas dívidas, tá bom? Então, muito importante que a gente sempre olhe o todo. Outra coisa muito importante é sempre multiplicar por 100. Tudo é índice multiplica por 100. Sempre vai multiplicar por 100, porque é em porcentagem. Se eu não quiser multiplicar por 100, não tem problema. A gente vai ter um índice maior para comparabilidade. Mas a ideia é a porcentagem. Tudo bem? E para ficar ainda, para a gente, uma coisa muito bacana é lembrar que na análise horizontal sempre vai tirar o 1 da história. E se não quiser tirar o 1 da história, tem problema? Tem problema. Você vai achar um índice, vai achar o índice. Só que se ele diminuir, você não vai conseguir enxergar que ele é negativo. E aí, se você não enxergar que ele é negativo, você vai ter um número positivo e isso vai te dar problema. Então, sempre vai diminuir o menos 1. Combinado? Muito bem, agora chegou o nosso momento de interação, o nosso momento que eu mais gosto. Que eu me sinto aí com você, na sua sala de aula, junto com o seu professor, junto com o seu tutor, e você junto comigo aqui contando, ó, tô acertando, tá legal, tô aprendendo. Para isso a gente vai jogar o Kahoot, tudo bem? Vou colocar o nosso PIN aí agora para vocês. Opa, tá lá já. 8227094, todo mundo entrando, todo mundo vai jogar com a prof hoje, hein? Quero só ver quem vai ficar em primeiro lugar, tudo bem? Já temos aí alguns participantes, então vamos começar. Quem não entrar agora, vai entrando depois, não tem problema, vai dar tudo certo. Vou dar o start na nossa primeira pergunta. Tá lá. Aula 2, capital de giro e análise financeira. A análise vertical do balanço patrimonial utiliza qual conta como base de análise? Será que é o total do patrimônio líquido, total do ativo circulante, total do ativo ou do passivo, ou total só do passivo? Todo mundo respondendo, tá acabando o nosso tempo. Vamos lá? Muito bem. Opa, acabou o nosso tempo. 60 pessoas responderam corretamente. Aqui no azul, total do ativo ou total do passivo. Então, vamos ver quem ficou em primeiro lugar. Opa, foi o João Cláudio aí, com 980 pontos, seguido pelo Alex, pelo Thanos. Ah, olha aqui, já temos algum personagem. José de, não sei, Curitiba e Quixeramobim, um polo que sempre participa com a gente. Antes da gente retornar, nós temos uma perguntinha aqui. O pessoal está perguntando assim, que a fórmula da análise horizontal pode ou não ter o menos 1. Coloca o menos 1, não esquece, tá bom? Via de regra, sempre coloca menos 1. Dá para resolver por regra de 3? Não complica muitas coisas, tá? Análise horizontal, o que que é? Olhar o agora, divide pelo passado, um em relação ao outro. Só isso. Pega desse ano, divide pelo ano passado, tira o menos 1, multiplica por 100. Assim você nunca vai errar, tá bom? Combinado? Vamos voltar para o nosso Kahoot? Então agora aqui, pergunta de número 2. Pode continuar mandando as suas perguntas, não tem segredo, tá bom? É uma medida rigorosa de liquidez, rigorosa, e indica quanto a empresa tem de circulantes
sem vender o estoque? Essa é fácil, né? Essa todo mundo vai acertar. Que índice de liquidez é esse? 11 segundos, está acabando. Todo mundo vai acertar essa. Vamos lá. Opa, já estamos com quase 200 participantes, que alegria. 104 pessoas responderam corretamente, liquidez seca. Parabéns, agora o Thanos está em primeiro lugar. O Alex está aí, pessoal lá de Boqueirão, o Rafa e a Jéssica, parabéns pela participação. E vamos para a próxima, já seguidinha, rapidinho. Terceira pergunta. Medem o ciclo operacional e avaliam a velocidade com que as contas são convertidas em vendas ou caixas. Esses são índices que medem o que lá na empresa? Temos alguns segundos ainda, todo mundo já participando, olha que legal. Vamos lá. Opa, quase 200 pessoas de novo respondendo, 4 segundos, vai acabar. Que índice será esse? Opa, o correto é o índice de atividade. O que é atividade? Mede o ciclo operacional. Lembra que operacional é empresa, é a atividade aqui. Quem ficou em primeiro lugar foi o Alex, em segundo lugar o Curry, em terceiro lugar o Thanos. Parabéns para vocês que participaram aqui com a gente. É gostoso isso, porque aí eu sinto que vocês realmente estão aqui comigo, participando, tá bom? Só pra gente aqui, opa, só um minuto, finalizando a nossa aula de hoje. Vamos aqui recapitular o que nós conversamos, alguns temas de hoje. Então tá lá no nosso quadro. Hoje falamos sobre análise das demonstrações, análise vertical, horizontal, índices, rentabilidade e endividamento. Quanta coisa bacana, né? Tudo isso aí compondo o capital de giro, o curto prazo, o agora. Obrigada pela sua participação. Se ainda tiver dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente está sempre por aqui na universidade, esperando você, esperando o seu contato. Tá bom? Da minha parte, um abraço bem apertado. Até quinta-feira que vem, a gente está aqui de volta nesse mesmo bate-local. Tchau!